Olá, tudo bem? Então vamos para a nossa aula de função exponencial, muito usada em concursos, no Enem, no curso superior, tá? Quem faz cálculo, economia, administração. Caso você queira ver mais vídeos de matéria de função afim, função quadrática, função logarítmica, eu tenho vídeos aqui, veja aqui na descrição. Caso você queira ver questões sobre funções, clique aqui no card ou no retângulo no final. Vou te fazer um convite para você ser membro do canal. Lá você vai ter vantagens exclusivas, como todas as aulas em PDF, você tem uma orientação para um concurso que você vai fazer e eventualmente você pode pedir um vídeo, eu vou colocar prioridade para você. Para você ser membro, clique aqui embaixo, tá? Você pode entrar e pode sair de membro a hora que quiser. Beleza? Então, o que são as funções transcendentes? Uma função que não pode ser escrita como polinômios, aquele negócio de x3, x2, operações com polinômios, raiz de polinômio, divisão, é chamada transcendente. No caso, a função exponencial, tá? Ela é uma função transcendente. Também as logarítmicas e as trigonométricas, tá? Então, essa função aqui é elevada a 2x. Agora mesmo vou falar desse número e aqui para você. Ele vale 2,71 aproximadamente. Repare que a variável está no expoente, né? A característica da função exponencial. Logaritmo de x menos 6 na base 10. Uma função também, no caso é uma função transcendente, tá? Seno de 5x, uma função trigonométrica que também é transcendente. Para você entender um pouco de função exponencial, você tem que entender de potências, tá? Então, quando você tem um a elevado a n igual a b, o a é chamado de base. O que está em cima do a, o n, é o expoente. E o resultado chama-se potência. O expoente indica quantas vezes a base vai ser repetida multiplicando por ela mesma. Então, a elevado a n é a vezes a vezes a vezes a n vezes. Tá? Exemplo, calcule 10 ao cubo e menos 5 ao quadrado. O expoente não é 3? Sim. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Que no caso aqui vai dar 1000. Menos 5 ao quadrado, o expoente não é 2? Sim. Então é menos 5 vezes menos 5, menos vezes menos, que no caso aqui dá 25. Tá? Cuidado, hein? Perigo! Menos a elevado a n com parênteses é diferente de menos a elevado a n sem parênteses. Quer ver? Menos 10 ao quadrado dá menos 10 vezes menos 10, que dá mais 100. Menos 10 ao quadrado do lado direito aqui, ó, dá menos 100. Esse 2 aqui é expoente somente do 10. Tudo bem? Então, propriedades e definições das potências. Muito importante, hein? Todo número elevado a zero, tirando zero elevado a zero, vale 1. Beleza? Um número elevado a 1 é ele próprio. Tá? Quando você tem um expoente negativo, não significa resultado negativo. Significa que teremos que inverter o resultado. Então, fica b sobre a elevado a n. Quando você tem a elevado a uma fração, pode transformar para radical. Tá? O n que está embaixo fica em cima e o m que está em cima fica embaixo. Segundo os alunos aí, o que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Negócio assim. Quando você está multiplicando potências de mesma base, muitas vezes é melhor conservar a base e somar os expoentes. Na divisão ou quociente de potências, conserva a base e subtrai os expoentes. Um expoente no primeiro andar, outro expoente no segundo andar, conserva a base e multiplica os expoentes. Quando você tem um produto elevado a n, você pode elevar cada fator a n. Tá? Então dá a elevado a n vezes b elevado a n. E quando você tem uma divisão ou um quociente elevado a n, você pode elevar o de cima e elevar o de baixo. Então, exemplo, usando as propriedades das potências, deu o resultado da expressão abaixo em uma só potência de base 2.
Não é para você calcular isso não, tá? Você tem que dar o resultado 2 elevado a 500, sei lá. Então você tem que misturar aquelas propriedades todas que a gente viu. Vamos começar, ó, dessa parte aqui, ó. Dessa parte, só desse parênteses. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Que dá 2 elevado a 3, certo? Então, abro o colchetão, que põe 2 elevado a 40, dividido por 2 elevado a 3. Aqui nós temos um outro 3, e aqui nós temos elevado a menos 3, tá? Agora vamos fazer somente essa parte aqui, ó. Aqui você tem um expoente em cima do expoente. Conserva-se a base e multiplica os expoentes. Então fica 2 elevado a 40 dividido por 2 elevado a 9 elevado a menos 3. Vamos fazer agora o miolo. Conserva a base e subtrai-se os expoentes. 40 tira 9 dá 31. Eleva a quanto? A menos 3. Tá? Quando você tem 2 elevado a 31 a menos 3, conserva a base e multiplica os expoentes. Ah, um é positivo, outro é negativo. Não tem problema. Dá 2 elevado a menos 93. Bem, função exponencial. Então vamos definir o que é uma função exponencial. É uma função f de r em r, f de x igual a elevado a x. A sempre é um número maior que zero e diferente de 1. A variável x está no expoente. O número de baixo é um número fixo, tipo 2 elevado a x, 10 elevado a x, assim vai. Não tem sentido esse a ser 1, porque ficaria uma função constante. E se o a for negativo ou zero, também não tem aplicação prática, nem teria função inversa. Exemplos de funções exponenciais. 2 elevado a x, e elevado a x. Esse e elevado a x, o e é 2,71, tá? Aproximadamente chamado número de Euler. Nós vamos ver muito essa função aqui. Observação: as funções do tipo f de x igual a e elevado a x, f de x igual a menos meio de x2, são funções compostas de funções exponenciais. É uma função e depois tem uma exponencial. Mas acaba que a gente chama ela também de função exponencial. Tá? Gráfico de uma função exponencial. É muito importante você entender o gráfico de uma função exponencial. Esse gráfico tem dois comportamentos. Se a base for maior que 1 ou se a base está entre 0 e 1. Tá? Então, vamos mostrar no mesmo gráfico aqui o gráfico de 2 elevado a x e de meio elevado a x. Aqui a base é maior que 1 e aqui a base é menor que 1. Observe que o x aqui pode ser qualquer valor. Existe 2 elevado a 300, existe 2 elevado a menos 300. Só que quando você pega 2 elevado a x, a função acaba que vai aumentando, né, crescente. Observe que quando o x é 0 aqui, aqui, dá 1. Essa aqui não. Quanto maior o x aqui, menor fica o gráfico. Então o jeitão do gráfico é esse aqui, tá? Beleza? Função exponencial crescente e decrescente. Se você tiver a base maior que 1, você tem uma função crescente. Crescente significa x aumenta, a função aumenta. E se a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. X aumenta, o y diminui. Então, no exemplo anterior, mostramos dois gráficos, 2 elevado a x e meio elevado a x. A função f de faca é crescente, a base é maior que 1. E a g de goiaba é decrescente. Aqui está o gráfico das duas. Tá? Beleza? Agora, pessoal, outros gráficos de funções exponenciais. Muitas vezes você tem um gráfico e pode fazer o gráfico que você pede usando um gráfico original. Tá? Então, nós vamos fazer isso aqui agora. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o gráfico do e elevado a x, está aqui, ó. Esse gráfico aqui. Eu quero o gráfico do e elevado a x mais 2.
Usando esse gráfico, eu vou calcular, fazer o gráfico do e elevado a x mais 2. Por exemplo, quando x é 0, nessa daqui dá 1, porque e elevado a 0 é 1. Nessa daqui dá 3. Então, o gráfico vai subir 2 unidades. Não só no zero, em todos os valores aumenta 2. Então, esse gráfico vira para outro gráfico e fala o quê? Elevador subindo. Olha lá, sobe 2 unidades. Esse vermelho aqui é o gráfico da G. Beleza? Agora, você tem e elevado a x menos 2. Tá? Esse aqui é o gráfico do e elevado a x. Repare que esse menos 2 não está fora aqui. Se estivesse fora aqui, você ia cair 2. Ele está no expoente. Tá? Por exemplo, quando o x é 2, nessa função aqui, dá e elevado a 0, dá 1. Então, o 2 vai no 1. Ó. Eu acho que esse gráfico está indo para a direita. Olha lá. Deslocamos 2 unidades para a direita. Tá? Deslocamos 2 unidades para a direita. Agora, menos e elevado a x. Esse gráfico aqui, o do e elevado a x, só tem valores positivos. Esse cara aqui só tem valores negativos. Por exemplo, o x é 0, fica e elevado a 0, dá 1, dá menos 1. Então, nós temos um gráfico assim, ó, uma simetria com o eixo x. Tá? Uma simetria com o eixo x. Agora, nós vamos ver equações exponenciais, que são importantes também. Equação exponencial, o x aparece no expoente, tá? Em cima de algum número. São equações onde a incógnita aparece no expoente. Em muitas equações, devemos reduzir os lados à mesma base, para depois resolver a equação lá de cima, tá? Então, vamos te dar uma equação. 3x é igual a 1 sobre 81. 1 sobre 81 tem a mesma base 3? Não. Você pode conversar com 81? Pode. Com 81 é boa pessoa. Conversa com ele. Divide por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3. 81 é 3 elevado a 4. Você pode chegar perto do seu avô e falar com ele assim: você tem 3 elevado a 4 anos. Ah, beleza. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Agora, não tem a mesma base. Esse 3 elevado a 4 vai subir. Quando ele sobe, ele ganha um expoente. Um expoente o quê? Negativo. Então, a base é a mesma. Tem professor que explica cortando a base, mas você pode pôr direto. X aqui é igual a quanto? Igual a menos 4. Beleza? Então vamos ver esse outro exemplo. 8 elevado a x igual a 0,25. Ih, professor, tem número decimal? Que coisa doida, hein? Um é base 8, outro é decimal. Eu acho que isso aqui talvez vire base 2. O 8, se você fatorar ele, dá 2 elevado a 3. Tá? Então você põe 2 elevado a 3 elevado a x. O 0,25, quando você transforma em fração, é 25 sobre 100. Porque são duas casas. O lado esquerdo conserva a base e multiplica os expoentes. Então, aqui vai dar 2 elevado a 3x. O lado direito simplifica. Divide por 25. Dá 1 e dá 4. Então, fica 2 elevado a 3x. O 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Mas quando ele sobe, ele ganha o expoente negativo. Agora, a base é a mesma. Iguala-se os expoentes. 3x é igual a menos 2. X vale menos 2 dividido por problemas com funções exponenciais. Sob condições ideais, sabe-se que certa população de bactérias dobra a cada 3 horas. Supondo que inicialmente existam 100 bactérias, complete o quadro abaixo. Aqui está o tempo, aqui está o número de bactérias.
Esses 100 bactérias seria chamado o tempo zero. Depois de 3 horas, dobra. Está escrito aqui. Então, aqui seria quanto, hein? Seria 200 bactérias. Passaram-se 3 horas. Depois de 6 horas, dobrou. Então, ficou 400 bactérias. Passou mais 3 horas, dobrou. Então, aqui são 800 bactérias. Bem, segunda pergunta. Encontre K, A e B, escreva f de t igual a K, A elevado a bt, sendo f de t o número de bactérias e o tempo em horas. Bem, você vai ter que encontrar o valor do número K, do número A e do número B. Vamos começar do mais fácil, encontrar o K. Eu vou fazer t igual a zero, nessa fórmula aqui. Quando eu ponho t igual a zero, atenção, quando eu ponho t igual a zero, né, o que acontece? Acontece que f de zero, né, quando o tempo é zero, vale quanto, hein? Vale 100, porque o tempo zero é 100. Então, você pode escrever o quê? Que 100, né, é igual a K, A elevado a B vezes T, que dá zero, né? O número elevado a zero é 1. Então, K vezes 1 é 100. Então, daqui você conclui que o K vale 100. Tá? Então, aqui já sei que o K é 100. Agora, vamos fazer os outros. Agora, preste atenção. A população aqui está falando aqui que ela sempre dobra. Sempre dobra, sempre você vai usar base 2. Sempre triplica, base 3. Sempre cai pela metade, base meio. Como a população sempre dobra, né? Como a população sempre dobra, então nós podemos escrever que a base A vale 2, tá? Então, você já sabe a fórmula. Parte, só falta o B, né? Você sabe que f de t igual a K, o K é 100. A, você sabe que é 2. E aqui você falta descobrir a letra B. Agora, depois de 3 horas você não tem 200? Vamos usar essa pista aqui para descobrir o B, beleza? Então, quando o T é igual a 3, o F de 3 dá 200. Vamos usar essa pista aqui, tá certo? Então, vamos fazer isso. Então, voltando aqui, fica 200 igual a 100, 2 elevado, o termo é 3, fica 3b, certo? Então, aqui fica 2 elevado a 3b igual a 200 sobre 100. 200 sobre 100. 200 sobre 100 é 2. Então, 2 elevado a 3b igual a 2. Aqui como se fosse um expoente 1 aqui, ó, certo? Então, você pode igualar aqui, fica 3b igual a 1. Então, aqui sai que b é 1/3, tá? B é 1/3. Então, agora você já pode escrever a sua função. Quanto que ela vale? O seu f de t vale quanto? 100, certo? O que mais? 2 elevado a b, que é 1/3, vezes t. Então, escrevemos a nossa função e foi o problema pedido. Tudo bem? Isso que pediu a letra B. Agora, vamos fazer um outro problema, tá? Um outro bacana também.
Então, questão 2. Um computador desvaloriza-se exponencialmente em função do tempo, de modo que o seu valor y daqui a x anos será a elevado a kx, em que a e k são constantes positivas. Se hoje o computador vale R$ 5.000 e valerá a metade daqui a 2 anos, escreva seu valor em função de x. Na verdade, ele quer que você calcule o a e o k e escreva a função. Tá? Uma dica, hein? Sempre esse número que está antes da função exponencial aqui, ó, é o valor inicial. Mas nós vamos te mostrar isso aqui detalhadamente. Tá? Então, você pode escrever isso aqui, ó. Né? Você pode escrever isso aqui. Quando o x é zero, né, o preço do computador é 5.000. Certo? Então, você pode escrever que 5.000 é igual a A vezes K elevado a zero. Elevado a zero é 1. Então, aqui sai o valor do A, que é quanto? 5.000. Então, você já sabe a sua função, ou pelo menos o A. Você sabe que y é igual a 5.000 k elevado a x. Mas passou 2 anos, né? Passou 2 anos. Então, se o x é 2, o computador cai pela metade. O computador vale 2.500. Vamos colocar isso nessa fórmula aqui, fórmula 1. Então, como é que fica, hein? Fica 2.500, tá, igual a 5.000 k elevado a 2. Vamos isolar o k elevado a 2? K elevado a 2 é 2.500 dividido por 5.000. Vamos dividir tudo por 2.500? Então fica k elevado a 2 igual a meio. Como k é positivo, só vou pegar a raiz quadrada positiva. Então fica raiz quadrada de meio. Então vamos escrever a nossa função agora. Y igual a quanto? 5.000, tá? Aqui você pode pôr raiz quadrada de meio elevado a x. Com a função, você acha o preço do computador em qualquer tempo, tá? Isso chama-se depreciação, beleza?